Você já pensou como seria reencontrar anos depois a pessoa que mais te irritou na vida e ter que passar dias ao lado dela? Foi exatamente o que aconteceu com Lara, que no casamento da melhor amiga deu de cara com Daniel, seu maior rival da época da escola. Entre provocações, lembranças amargas e tarefas forçadas juntos, eles acabam presos em situações que nenhum dos dois esperava, incluindo um ensaio de dança que muda tudo. Mas nem só de passos de dança vive essa história. Um beijo inesperado, mal entendidos e um conflito capaz de afastar qualquer chance de reconciliação colocam Lara e Daniel à prova. Será que anos de rivalidade podem se transformar em algo muito mais intenso? Assista até o final e descubra. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O saguão do resort estava tomado pelo burburinho dos convidados, taças tilintando e risadas ecoando sob o brilho quente dos lustres de cristal. O aroma de flores frescas misturava-se ao cheiro suave de madeira polida, criando uma atmosfera luxuosa e acolhedora. Lara parou na entrada, ajustando a alça fina do vestido e inspirando fundo, tentando se lembrar do motivo pelo qual estava ali: celebrar o casamento de sua melhor amiga, Sofia. Esse pensamento deveria ser suficiente para mantê-la sorrindo e de bom humor. Deveria. Mas bastou um rápido varredura pelo salão para que seu estômago se contraísse e seu corpo ficasse em alerta. Lá encostado de forma relaxada no balcão do bar, com um copo de uísque na mão e aquele ar confiante que sempre a irritou, estava Daniel. O Daniel. O mesmo que, anos atrás, transformou os dias de colégio em uma mistura de competições acirradas e provocações afiadas. Ele parecia ainda mais seguro de si, com o terno perfeitamente ajustado, a barba por fazer, realçando a linha firme do maxilar e os olhos atentos, como se nada escapasse à sua percepção. "A senhorita sempre certa", disse ele, num tom que misturava ironia e reconhecimento ao notar sua presença. Não sabia que tinha estômago para me encontrar de novo. Lara manteve o queixo erguido, cruzando os braços para impedir que ele percebesse qualquer sinal de desconforto. "Eu vim pelo casamento da minha melhor amiga, não por você. A sua presença é um efeito colateral." Um meio sorriso curvou os lábios dele, e aquele gesto teve o mesmo efeito irritante de anos atrás. "Ainda afiada, vejo. Ainda insuportável pelo visto", retrucou, e fez menção de passar, mas ele se moveu apenas o suficiente para que seus ombros se tocassem levemente, como se quisesse lembrá-la de que podia invadir seu espaço quando quisesse. No instante seguinte, Sofia apareceu radiante, interrompendo a tensão. "Ah, ótimo! Vocês já se encontraram", disse sem perceber o clima carregado. "Isso facilita porque, bem, vocês vão trabalhar juntos em algumas coisas do casamento." Lara piscou várias vezes, tentando confirmar se tinha ouvido direito. "Trabalhar juntos?" "Sim", confirmou Sofia, entusiasmada. "Montagem da cerimônia, entrega de lembrancinhas e abrir a pista de dança amanhã à noite." Daniel ergueu as sobrancelhas, claramente se divertindo. "Parece que vamos nos ver bastante." Lara mordeu a língua para não responder com algo que chamaria a atenção. Mas a verdade era que seu corpo já estava em modo de defesa, e o simples fato de imaginar estar colada nele em uma pista de dança fazia seu pulso acelerar, e não de um jeito que ela quisesse admitir. O resto da noite foi uma sequência de pequenas provocações. Daniel fazia comentários sobre o quanto esperava que ela não pisasse no pé dele, e ela rebatia com alusões sobre homens que acham que sabem guiar, mas tropeçam no próprio ego. Aos poucos, Lara percebeu que não importava quantos anos haviam passado. A dinâmica entre eles permanecia intacta e carregada de uma energia elétrica que ela não sabia explicar. Quando a recepção chegou ao fim e os convidados começaram a se dispersar, Lara decidiu que precisava de ar fresco. Foi até a varanda, onde o som distante do mar se misturava ao perfume das flores que decoravam o espaço. Ficou ali por alguns minutos, até ouvir passos atrás de si. "Procurando um lugar para se esconder de mim?" A voz dele soou próxima demais. Ela manteve os olhos no horizonte. "Procurando um lugar para ficar em paz."
Ele se apoiou no corrimão ao lado dela, ficando perto o suficiente para que ela sentisse o calor que emanava de seu corpo. Não vamos conseguir passar os próximos dias assim. Ou vamos nos matar, ou... Ela ergueu uma sobrancelha, encarando-o. Ou vamos encontrar uma maneira de conviver. Ela soltou um riso curto, quase incrédulo. Não apostaria nisso. Daniel sorriu, mas dessa vez havia algo mais contido no gesto, como se estivesse medindo suas palavras. Lara se afastou, mas a sensação incômoda de que esse reencontro mudaria o curso daquele fim de semana permaneceu com ela. O dia seguinte amanheceu com o som suave das ondas quebrando na praia e o aroma de café recém-passado se espalhando pelo saguão do resort. Lara desceu para o café da manhã mais cedo, na esperança de evitar qualquer encontro com Daniel. Escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia ver o mar, e tentou se concentrar apenas no prato à sua frente. Mas sua paz durou pouco. Logo viu Sofia atravessando o salão, animada como sempre, com um envelope nas mãos. Aqui está a lista de tarefas para hoje, anunciou depositando o papel sobre a mesa. Lara mal teve tempo de reagir antes de ouvir uma voz grave às suas costas. Espero que o meu nome esteja aí também. Fechou os olhos por um segundo, já reconhecendo o timbre. Ao se virar, viu Daniel parado ali com um sorriso que parecia dizer que ele já sabia exatamente o efeito que causava. Vestia uma camisa de linho clara, as mangas dobradas de forma displicente até os cotovelos, e exalava aquele perfume amadeirado que, para o desgosto de Lara, ela lembrava muito bem. Claro que está, respondeu Sofia sem notar a tensão. Vocês vão entregar os kits de boas-vindas aos convidados, depois ajudar na montagem da cerimônia. Ah, e mais tarde, ensaio da dança. Lara suspirou, olhando para o envelope como se ele fosse uma sentença. Ótimo, murmurou sem esconder a ironia. A primeira tarefa parecia simples. Uma caixa de kits estava sobre uma mesa no saguão. Envelopes com mapas do resort, cartões de boas-vindas e pequenos frascos de perfume personalizado. Lara pegou metade, Daniel pegou o restante e começaram a percorrer o corredor em direção ao salão de chá. O silêncio entre eles durou alguns minutos, até que ele decidiu quebrá-lo. Você ainda faz aquela cara de concentração quando está focada? Perguntou com um leve tom de provocação. Igual na escola, quando estava prestes a perder uma competição para mim. Ela parou de andar, virando-se para encará-lo. Eu nunca perdi para você. Não? Ele arqueou as sobrancelhas, claramente se divertindo. E o campeonato de debates no último ano? A lembrança veio como um soco. Ela estava a um passo da vitória, até que ele fez uma observação brilhante que virou o jogo nos últimos segundos. Você ganhou porque trapaceou, disse cruzando os braços. Fez uma piada para me desconcentrar. Estratégia, corrigiu sorrindo, mas eu admito que foi cruel. Lara balançou a cabeça e voltou a caminhar, tentando ignorar o aperto no peito. Não era apenas a lembrança da derrota, era o fato de que, mesmo anos depois, ele ainda se lembrava de cada detalhe. Quando terminaram de entregar os kits, foram até a área externa onde a montagem da cerimônia estava em andamento. Fileiras de cadeiras brancas precisavam ser alinhadas no gramado e arranjos florais aguardavam para ser posicionados. Lara começou a trabalhar de forma meticulosa, alinhando cada cadeira com precisão. Daniel, no entanto, parecia mais interessado em ajustar o trabalho dela do que o próprio. Acho que essa está um pouco torta, disse, movendo uma cadeira que ela já tinha colocado. Ela estava perfeita, respondeu Lara, erguendo uma sobrancelha. Mas claro, o Sr. Perfeição precisa mexer. Não é perfeição, é atenção aos detalhes, rebateu, mas o sorriso denunciava que ele estava gostando de provocá-la. O trabalho seguiu com pequenos choques de personalidade. Ela focada, ele provocador. Ainda assim, algo curioso aconteceu. Em determinado momento, uma rajada de vento derrubou um dos arranjos maiores. Ambos se abaixaram ao mesmo tempo para recolher as flores e suas mãos se tocaram. Foi rápido, mas suficiente para que Lara sentisse uma corrente elétrica percorrer seu corpo.
Ela recuou imediatamente, fingindo ajustar as flores. Daniel também se endireitou, mas o olhar dele estava mais sério. Por alguns segundos, não houve palavras. Apenas um silêncio estranho. Não o desconfortável de antes, mas um silêncio que parecia observar demais. Quando terminaram, Sofia apareceu para agradecer a ajuda. "Vocês foram incríveis", disse, sem saber que a incrível colaboração tinha sido marcada por tensão invisível. "Agora descansem um pouco. O ensaio da dança será no salão principal, às 4 da tarde. Lara apenas assentiu, mas por dentro sentia o estômago se revirar. Uma coisa era alinhar cadeiras perto dele, outra, completamente diferente, seria segurar sua mão, sentir o calor do corpo dele tão próximo, enquanto todos observavam. O salão principal do resort havia sido adaptado para o ensaio. As mesas foram empurradas para as laterais, deixando um amplo espaço de piso de madeira polida no centro. Lustres pendiam do teto, projetando uma luz quente e suave, enquanto a brisa leve entrava pelas portas abertas que davam para o jardim. O som do piano ecoava pelos alto-falantes, tocando uma melodia lenta que convidava à proximidade. Lara entrou alguns minutos antes do horário, determinada a não dar a impressão de que estava evitando a situação. A cada passo, sentia o coração acelerar, como se o simples fato de imaginar o toque de Daniel fosse suficiente para alterar seu ritmo. No canto do salão, a instrutora de dança, uma senhora de postura impecável e olhar paciente, organizava algumas anotações. Mas foi a figura alta no centro do piso que imediatamente prendeu a atenção de Lara. Daniel estava ali, com as mãos nos bolsos, observando o movimento da brisa sobre as cortinas. Vestia uma camisa azul marinho com as mangas dobradas e calça escura. Era impossível não notar como o tecido caía perfeitamente sobre o corpo dele. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu, e aquilo para Lara foi quase como um desafio silencioso. "Pensei que fosse fugir", comentou ele enquanto ela se aproximava. "Não dou esse gosto", respondeu parando a 1 metro de distância. A instrutora se aproximou, batendo palmas para captar a atenção dos dois. "Muito bem, vamos começar com a postura básica. Senhor Daniel, ofereça a mão para a sua parceira." Ele estendeu a mão sem hesitar e Lara, depois de um instante de hesitação, colocou a dela sobre a dele. O toque era firme, quente. A outra mão dele pousou suavemente na base de suas costas, guiando-a para a posição correta. O primeiro passo foi lento, apenas para que se ajustassem ao ritmo, mas cada movimento parecia aumentar a tensão. "Olhe para mim", disse a instrutora, dirigindo-se a Lara. A conexão no olhar é importante. Relutante, ela ergueu os olhos encontrando o olhar firme e atento de Daniel. Não havia o habitual sarcasmo ali, mas algo que a fez perder por um segundo a concentração. "Você está pisando com cuidado demais", murmurou ele quase num sussurro. "Vai acabar tropeçando." "Talvez se você parasse de falar", respondeu estreitando os olhos. Ele apenas sorriu, guiando-a para um giro. O perfume dele, uma mistura sutil de madeira e frescor, parecia envolvê-la a cada passo. Lara tentou se manter focada nos movimentos, mas a proximidade tornava tudo mais difícil. Quando a música mudou para uma melodia ainda mais lenta, a instrutora pediu que eles se aproximassem mais. Daniel obedeceu sem hesitar, trazendo-a para mais perto, até que ela sentisse o calor do corpo dele contra o seu. A mão dele na sua cintura firmou-se, e o mundo lá fora pareceu ficar mais distante. "Não se empolgue", murmurou ela, tentando manter a compostura. "Difícil não se empolgar", respondeu num tom baixo que a fez sentir um arrepio subir pela espinha. Em um dos giros, Lara calculou mal o movimento. Seu pé escorregou levemente e ela perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse reagir, Daniel a segurou com firmeza, impedindo que caísse. O rosto dele ficou tão próximo que Lara sentiu a respiração quente dele contra sua pele. Por um instante, os olhares se prenderam, e o ar pareceu denso demais para ser respirado. A instrutora pigarreou, chamando-os de volta. "Vamos novamente, e desta vez sem sustos." O restante do ensaio foi marcado por um silêncio diferente. Não havia mais trocas afiadas de provocações,
Apenas um clima estranho, carregado de pensamentos não ditos. Daniel continuava guiando cada passo com segurança, mas a pressão sutil dos dedos dele na sua cintura e o contato das mãos pareciam mais presentes do que qualquer passo ensaiado. Quando a música finalmente cessou, Lara soltou a mão dele rapidamente, dando um passo para trás. Bom, pelo menos não nos matamos. Ele pegou a garrafa de água na mesa próxima, sorrindo de canto. Ainda temos a festa para isso. Lara pegou sua bolsa pronta para sair, mas ao passar por ele, sentiu que o olhar dele a seguia, como se estivesse registrando cada detalhe. Ela não se permitiu olhar de volta, mas sabia, com uma clareza incômoda, que aquilo estava longe de ter acabado. A tarde do casamento chegou trazendo um clima instável, como se o próprio céu não soubesse se queria celebrar ou arruinar o dia. Nuvens cinzentas se moviam rápidas, deixando a luz do sol aparecer e desaparecer num jogo de sombras que transformava o jardim num cenário de filme. Lara estava ajudando Sofia a verificar os últimos detalhes, quando uma rajada de vento fez um conjunto de guardanapos e pequenos arranjos florais voarem pelo espaço montado para a recepção. Lara, por favor, me ajude a reorganizar as mesas externas antes que a chuva volte, pediu Sofia com o tom urgente de quem tinha 1000 coisas na cabeça. Lara respirou fundo, ajustou a barra do vestido que usava para trabalhar na preparação e saiu em direção à tenda principal. Seu foco era manter a mente no que precisava ser feito, mas assim que entrou no local, viu Daniel já ali, carregando uma pilha de almofadas brancas usadas na decoração. Olha só, disse ele, erguendo as sobrancelhas. Parece que o destino gosta de nos colocar no mesmo time. Ou gosta de me punir, retrucou Lara, pegando uma caixa de arranjos delicados. A tenda balançava levemente com o vento, e o piso de madeira, ainda úmido da chuva leve que caíra mais cedo, refletia o dourado das luzes suspensas. Lara caminhava com cuidado, equilibrando a caixa, quando ouviu a voz dele, desta vez mais séria. Cuidado nesse degrau, está escorregadio. Eu sei me cuidar, respondeu sem olhar para trás. Foi nesse exato momento que seu pé escorregou. Ela sentiu o corpo perder o equilíbrio e a caixa começar a deslizar para fora de suas mãos. Antes que pudesse cair para trás, Daniel largou as almofadas no chão e, num movimento rápido, segurou-a pela cintura. Mas a força e a pressa do gesto os fizeram perder juntos o equilíbrio. Caíram pesadamente sobre um sofá baixo que estava encostado a uma das laterais da tenda, preparado para receber convidados mais tarde. Lara aterrissou meio de lado sobre ele e Daniel caiu junto, de forma que parte do peso dele ficou sobre ela. O choque foi amortecido pelo estofado, mas a proximidade foi instantânea e intensa. As pernas dela se enroscaram nas dele sem querer, e a mão dele, ainda firme na sua cintura, a manteve perto. Quando Lara ergueu o rosto para reclamar, percebeu que o de Daniel estava a poucos centímetros, tão próximo que conseguia ver minúsculos pontos dourados nos olhos castanhos dele. E então aconteceu. No movimento de se ajeitar, os lábios se tocaram, rápido, quase como um choque, mas a intensidade foi imediata. O toque não foi apenas físico, veio acompanhado de uma descarga elétrica que pareceu atravessar os dois. Lara congelou, surpresa, mas Daniel não se afastou de imediato. Houve um breve instante em que o beijo ganhou firmeza, como se nenhum dos dois tivesse controle sobre aquilo. Quando se separaram, o ar entre eles estava pesado. Lara engoliu em seco, tentando se recompor, mas a mão dele ainda estava na sua cintura, o que dificultava qualquer pensamento claro. Você... Ela começou, mas não conseguiu terminar. Daniel respirou fundo, como se também tentasse organizar as palavras. Está bem? Ela assentiu rapidamente, afastando-se e ajeitando o vestido. Levantou-se, pegou a caixa de flores que havia caído ao lado do sofá e concentrou toda a energia em recolocar os arranjos, evitando encarar o rosto dele. O resto do trabalho foi silencioso, mas não o silêncio hostil de antes, e sim um silêncio carregado, cheio de lembranças frescas e não ditas. A cada vez que passavam perto um do outro, Lara sentia o calor subir pelo rosto, lembrando-se do momento. Daniel, por sua vez,
parecia mais contido, como se estivesse escolhendo cuidadosamente não dizer nada. Quando terminaram de arrumar a tenda, Sofia voltou para agradecer, completamente alheia ao que havia acontecido. Lara sorriu fingindo normalidade, mas por dentro sabia que aquele momento no sofá havia mudado algo de forma irreversível. Não importava o quanto tentasse racionalizar, aquele beijo, acidental ou não, ficaria gravado. O sol começava a se pôr quando o som suave de um quarteto de cordas anunciou o início da cerimônia. O jardim do resort estava deslumbrante, com o corredor central coberto por pétalas brancas e fileiras de cadeiras perfeitamente alinhadas, todas voltadas para o altar decorado com flores claras e véus esvoaçantes. Lara caminhou até seu lugar como madrinha, mantendo o sorriso sereno que o momento pedia, mas por dentro, o turbilhão era incontrolável. O beijo acidental na tenda ainda pulsava em sua mente, vivo demais para ser ignorado. Cada vez que se lembrava do calor das mãos dele na sua cintura e da proximidade intensa, um arrepio involuntário percorria seu corpo. O que a irritava não era apenas o fato de ter sentido algo, mas o fato de não querer admitir isso nem para si mesma. Do outro lado, entre os padrinhos, Daniel mantinha a postura impecável, o terno ajustado e a expressão neutra, mas não conseguia evitar os olhares furtivos na direção dela. Toda vez que seus olhos se encontravam, era como se o mundo ao redor diminuísse de volume, como se aquele instante fosse só deles, algo que nem o som dos convidados murmurando poderia interromper. A cerimônia seguiu com a entrada da noiva, os votos emocionados e alguns suspiros vindos da plateia. Lara tentava se concentrar nas palavras de Sofia e do noivo, mas sua mente, teimosa, voltava para a mesma cena na tenda. E então, quando menos esperava, um toque no braço a trouxe de volta à realidade. "É a nossa vez", disse Daniel, estendendo discretamente o braço. Eles caminharam juntos pelo corredor para cumprimentar os noivos e se posicionar para a saída. O toque do braço dele contra o dela, mesmo por cima do tecido, fez seu coração acelerar. Ao chegarem ao salão de festas, uma música animada começou a tocar, convidando os convidados a se aproximarem da pista de dança. Enquanto as primeiras rodadas de brindes eram feitas, Lara se mantinha ocupada conversando com outros convidados, evitando ficar muito perto dele. Mas em um dado momento, viu Daniel se aproximar com aquele meio sorriso característico. "Hora de cumprir nossa promessa à noiva", disse ele, estendendo a mão. "Promessa?" Ela ergueu uma sobrancelha. "Abrir a pista de dança." Ele inclinou levemente a cabeça, aguardando. Com dezenas de olhares sobre eles, recusar não era opção. Lara colocou a mão na dele e permitiu que ele a conduzisse até o centro da pista. A música escolhida era uma melodia lenta, mas não melosa, com piano e violino se entrelaçando num compasso que parecia feito para aproximar corpos. Daniel a posicionou com firmeza, uma mão segurando a dela, a outra repousando na sua cintura, guiando-a pelo salão. Lara manteve a postura ereta, o olhar inicialmente fixo nos próprios pés para evitar distrações. Mas aos poucos o contato constante e o ritmo cadenciado começaram a dissolver parte da resistência. "Está tensa", murmurou ele, a voz grave e baixa, próxima o suficiente para que apenas ela ouvisse. "E você está se aproveitando disso", respondeu, tentando soar indiferente, mas sentindo a respiração acelerar. "Talvez eu esteja só tentando provar que nem sempre precisamos estar em lados opostos", disse ele, apertando levemente sua mão. O comentário a desarmou por alguns segundos. Quando ergueu o olhar, encontrou os olhos dele fixos nos seus, e ali não havia ironia, apenas algo profundo, quase inquietante. Um calor estranho começou a se espalhar pelo peito de Lara, e ela sentiu que, se aquele olhar durasse mais, poderia esquecer todos os motivos pelos quais dizia odiá-lo. A música seguiu e, por um momento, ela se permitiu relaxar, deixando que ele conduzisse sem questionar. Havia algo reconfortante na forma como Daniel guiava, como se, mesmo num espaço cheio de gente, o foco dele estivesse inteiramente nela. Quando a canção terminou, os aplausos ecoaram pelo salão. Daniel, por um instante,
Pareceu inclinar-se como se fosse beijá-la, mas recuou antes que qualquer coisa acontecesse. Lara, sentindo o ar rarefeito, aproveitou para se afastar, esboçando um sorriso rápido e escapando em direção à porta lateral. O ar fresco do jardim bateu em seu rosto e ela inspirou fundo, tentando acalmar o coração. Mas antes que pudesse se recompor completamente, ouviu passos atrás de si. Achei que fosse fugir sem dizer nada, disse Daniel, aproximando-se até ficar a poucos metros dela. Ela se virou devagar, mantendo a postura firme. Eu precisava respirar. Então vamos respirar juntos, respondeu ele, com um meio sorriso. O jardim estava tomado por um brilho dourado e suave, vindo das luzes penduradas entre as árvores. A brisa leve carregava o perfume das flores recém-regadas e o som distante da festa se misturava ao farfalhar das folhas. Era como se o mundo tivesse desacelerado, criando um cenário quase íntimo demais para dois antigos rivais. Lara se manteve de braços cruzados como se quisesse manter uma barreira invisível entre eles, enquanto Daniel parou a poucos passos de distância, o rosto iluminado pela luz suave. Havia algo no olhar dele que não era o sarcasmo costumeiro. Era sério, intenso, quase vulnerável. Por que você sempre fez questão de me provocar? A pergunta escapou dela antes que pudesse controlar. Era como se na escola você acordasse todos os dias decidido a me irritar. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, passando a mão pelos cabelos num gesto quase inquieto. Porque eu não sabia lidar com você, admitiu finalmente. Eu sempre admirei a forma como você enfrentava qualquer coisa. E sim, isso me atraía. Só que ao invés de dizer isso, eu fazia o que sabia. Cutucar, provocar, machucar, corrigiu ela, a voz firme. Ele assentiu, sem desviar o olhar. Eu sei, e me arrependo. Mas quando te vi aqui de novo, percebi que não queria repetir os mesmos erros. Lara soltou uma risada curta, sem humor. Está dizendo isso agora porque passamos 2 dias trabalhando lado a lado? Não, respondeu ele, dando um passo à frente. Estou dizendo porque esses 2 dias me lembraram que você sempre mexeu comigo de um jeito que ninguém mais conseguiu. Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve o tom cauteloso. Palavras bonitas, mas isso não apaga o passado. Não apaga, concordou ele. E dessa vez a sinceridade na voz foi impossível de ignorar. Mas pode ser o começo de algo diferente, se você quiser. Antes que ela respondesse, Daniel estendeu a mão, como se lhe oferecesse uma escolha silenciosa. Lara hesitou, mas acabou colocando a mão na dele. Ele a puxou suavemente e, como se obedecessem a um comando invisível, começaram a se mover no ritmo da música distante que vinha do salão. Não havia plateia agora, nem coreografia obrigatória. Apenas passos lentos, sincronizados pelo instinto. Daniel a guiava com firmeza, a mão pousada na sua cintura, e Lara, contra a própria vontade, sentiu o corpo relaxar sob o toque dele. Está me deixando conduzir, comentou ele, com um sorriso breve. Isso é novidade. Não se acostume, respondeu, mas o tom soou mais leve do que pretendia. Os olhares se encontraram e ficaram presos, como se um tentasse decifrar o outro. Daniel inclinou-se lentamente, sem pressa, e ela, em vez de recuar, permaneceu imóvel. Quando os lábios se encontraram, não houve choque nem hesitação como antes. Foi um beijo calmo, mas carregado de intensidade, como se ambos estivessem testando um território desconhecido. O mundo ao redor pareceu desaparecer. O som distante da música se dissolveu, e tudo o que restou foi o calor daquele contato e o sabor suave de um momento que parecia inevitável desde que se reencontraram. Quando se separaram, Lara respirou fundo, sentindo o peso daquele instante. Isso não muda quem você foi, disse em tom baixo. Não, admitiu ele. Mas muda o que eu quero ser a partir de agora. Antes que pudessem dizer mais, uma voz chamou de dentro do salão. Daniel! Era um dos padrinhos acenando para que ele se aproximasse. Daniel fez um gesto para que esperassem um momento e se afastou para atender. Lara ficou onde estava, tentando se recompor. Mas, ao se mover para entrar, ouviu algo que a fez parar no mesmo instante. Do outro lado do corredor lateral, Daniel conversava com o primo,
que ria e cutucava seu ombro. Então? Perguntou o primo, num tom de curiosidade maliciosa. Daniel respondeu num meio sorriso. Foi só um beijo, nada demais. Queria ver se ela ainda era tão mandona quanto antes. Lara sentiu o estômago se contrair, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Aquelas palavras soavam como o Daniel que ela conhecia do passado, competitivo, provocador, incapaz de levar a sério o que sentia. Sem esperar para ouvir mais, virou-se e caminhou rapidamente para fora do jardim, ignorando o chamado distante dele. O frio que tomou conta do peito não era só raiva. Era decepção. Ela não apenas acreditara por um momento que ele tinha mudado, como tinha se permitido acreditar que talvez houvesse um futuro para eles. A manhã seguinte amanheceu com um céu encoberto, o tipo de cinza que parecia absorver o brilho de tudo ao redor. As ondas batiam mais fortes contra as pedras, e o vento soprava com um ruído constante, como um sussurro de mau presságio. Lara estava acordada desde cedo. Não pregou os olhos a noite inteira, revivendo mentalmente cada detalhe do que ouvira no jardim. Não era apenas a frase dele. Foi só um beijo, nada demais. Queria ver se ela ainda era tão mandona, mas o tom despreocupado com que disse, como se o que haviam compartilhado fosse apenas um jogo. Decidiu que não ficaria para o café da manhã com todos os convidados. Vestiu um vestido simples, prendeu o cabelo num coque alto e desceu para uma das varandas laterais do resort, onde poderia tomar algo sozinha, longe de olhares curiosos. Enquanto mexia distraidamente na xícara de chá, ouviu passos atrás de si. Lara! A voz dele era inconfundível, firme, mas com uma nota de cautela. Ela não se virou. Não tenho nada para conversar com você. Você tem, sim, disse Daniel, se aproximando até ficar ao lado da mesa. E eu também. Não quero ouvir mais piadas sobre como sou mandona. Cortou com frieza. Ele fechou os olhos por um instante, como se absorvesse o impacto das palavras. Você ouviu aquilo fora de contexto. É claro. Ela riu, mas o som era amargo. Sempre existe um contexto que te favorece, não é? Daniel puxou a cadeira à frente dela e sentou-se, mantendo o olhar fixo no dela. Eu falei aquilo para o meu primo porque ele é intrometido. Passou a noite me cutucando para contar detalhes. Eu não queria expor algo tão pessoal. Lara arqueou uma sobrancelha, descrente. E a melhor forma de proteger algo pessoal foi fazer parecer que não significava nada. Era isso ou deixar ele saber que... Daniel respirou fundo, parecendo escolher cada palavra. Que você mexeu comigo mais do que eu imaginava que pudesse acontecer. Ela desviou o olhar apertando a xícara entre os dedos. E acha que eu deveria acreditar nisso agora? Depois de tudo o que já fez no passado e do que ouvi ontem? Não quero que você acredite só nas minhas palavras, respondeu, a voz mais baixa. Quero provar isso para você. Mas se você decidir que não vale a pena, eu aceito. Por um segundo, o silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som distante das ondas. Havia algo na postura dele que não era a arrogância habitual. Era a vulnerabilidade. Mas Lara estava ferida demais para deixar a raiva ceder tão rápido. Talvez seja tarde, disse ela firme. Amanhã cada um volta para sua vida. Melhor mantermos assim. Daniel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Se você quiser que eu vá embora agora, eu vou. Mas não pense nem por um segundo que eu não vou tentar mudar a sua opinião antes que esse fim de semana acabe. Ela manteve o olhar fixo no dele por alguns instantes antes de se levantar. Faça o que quiser. Só não espere que eu facilite. Lara saiu deixando Daniel sozinho na varanda. Ele passou as mãos pelo rosto, frustrado, mas determinado. Sabia que tinha pouco tempo para recuperar a confiança dela e que não bastaria um pedido de desculpas ou um gesto simples. Precisaria mostrar de forma incontestável que não estava ali para brincar. O céu noturno parecia mais limpo naquela última noite, como se o vento tivesse levado embora a névoa cinzenta que pairara o dia todo. O salão principal estava iluminado com centenas de luzes pequenas, refletindo nos copos de cristal e no dourado discreto da decoração. Era a festa de encerramento do casamento, o momento em que todos relaxavam, sem protocolos, apenas celebrando.
Lara entrou discretamente, determinada a participar apenas o suficiente para não levantar comentários e depois se retirar. Vestia um vestido longo azul profundo, com as alças finas e o tecido fluindo a cada passo. Não buscou encontrar Daniel e, sinceramente, não sabia se queria. Mas no instante em que cruzou o salão, percebeu que ele já a havia visto. Ele estava do outro lado, em um grupo de convidados, mas não demorou para se afastar, atravessando o espaço com passos firmes e decididos. "Você está linda", disse ele parando diante dela. O tom era simples, sem exagero, mas havia um peso sincero na voz. "Obrigada", respondeu, mantendo a postura neutra. "Posso falar com você?", perguntou, e dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Não era o brilho de desafio, e sim de quem estava disposto a se expor. Ela hesitou por um instante, mas acabou assentindo. Ele fez um gesto para que o seguisse e a conduziu para a varanda lateral, longe do barulho da música e das conversas. O ar fresco da noite envolveu os dois, e o som distante das ondas criou um pano de fundo quase íntimo. Daniel respirou fundo antes de começar. "Eu pensei muito sobre ontem, sobre o que você ouviu, e percebi que não adianta tentar explicar se eu não mostrar o que isso significa para mim." Ele deu um passo para mais perto, mas não tocou nela. "Lara, desde a escola eu te vejo como alguém que me desafia de um jeito que ninguém mais consegue. Eu transformei isso em provocação porque era mais fácil do que admitir que..." Fez uma pausa breve. "Que você me assustava. Não de um jeito ruim, mas porque eu sabia que, se me aproximasse de verdade, ia perder o controle." Ela manteve os braços cruzados, mas não desviou o olhar. "Ontem, quando falei aquilo para o meu primo, não foi para diminuir o que aconteceu entre nós. Foi para proteger. Não queria que ele ou qualquer um metesse as mãos nessa história antes que a gente tivesse a chance de descobrir o que ela realmente é." Lara deixou escapar um suspiro. "Você tem um jeito estranho de proteger as coisas, Daniel." "Eu sei." Ele passou a mão pelos cabelos numa mistura de frustração e sinceridade. "Mas quero aprender um jeito melhor, se você deixar." O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos. A brisa mexia levemente nos fios soltos do cabelo dela, e ele teve que se segurar para não tocar. "Eu não quero voltar para casa e continuar sendo apenas alguém que você tenta evitar. Quero ser a pessoa que você procura quando tem algo para contar, ou quando precisa de ajuda, ou quando simplesmente quer companhia." As palavras dele ficaram pairando no ar. Lara sentiu o peso da sinceridade, mas também o medo natural de confiar novamente. Olhou para o chão por um momento, depois voltou a encará-lo. "E se eu disser que ainda tenho dúvidas? Então eu espero." A resposta veio rápida, firme. "Espero o tempo que precisar. Mas não vou desistir." Lara mordeu o lábio, hesitando. O instinto dizia para manter a guarda alta, mas algo no jeito como ele estava diante dela, sem arrogância, sem joguinhos, a fazia acreditar que talvez valesse a pena tentar. "Uma chance, Daniel. Só uma", disse ela finalmente. "E se você errar, eu não vou." Ele interrompeu, um leve sorriso de alívio surgindo. Antes que ela pudesse se arrepender, ele deu um passo à frente e segurou sua mão. Não puxou para perto de imediato. Apenas ficou ali olhando nos olhos dela, como se esperasse a permissão. Lara lentamente se aproximou, e então ele a envolveu num abraço firme, o tipo que transmite mais do que palavras poderiam. Quando se afastaram, ele inclinou-se e a beijou. Um beijo calmo, mas seguro, carregando a promessa silenciosa de que faria o possível para não perder o que estavam construindo. Voltaram juntos para o salão de mãos dadas, e ninguém ali sabia o que aquele gesto significava. Mas para eles, era o início de algo novo. O passado ainda existia, mas estava ficando para trás. E pela primeira vez, Lara se permitiu acreditar que o futuro poderia ser diferente. A tarde caía lentamente sobre a cidade, tingindo o céu com tons de laranja e dourado que refletiam nos prédios altos. Dentro de um café charmoso no centro, o aroma de grãos recém-moídos se misturava ao leve burburinho das conversas. Pela vitrine,
Lara observava o movimento da rua enquanto girava distraidamente a colher no cappuccino. 2 meses haviam se passado desde o casamento no resort, e embora tivesse dito a si mesma que manteria as coisas sem expectativas, não havia um único dia em que Daniel não tivesse encontrado uma maneira de invadir sua rotina. Às vezes, com mensagens engraçadas, às vezes com visitas inesperadas, sempre com aquele jeito meio irritante e meio irresistível. A porta do café se abriu, e o vento frio trouxe com ele a figura alta e confiante que ela já reconhecia de longe. Daniel vestia uma camisa branca dobrada nos cotovelos e calça jeans escura. O cabelo, levemente desalinhado, parecia ter sido deixado assim de propósito, e nas mãos ele trazia um pequeno buquê de margaridas. Ao vê-la, sorriu. Não o sorriso provocador que ela conhecia do passado, mas um genuíno que iluminava o olhar. "Você está atrasado", disse Lara, erguendo as sobrancelhas. "Culpa dessas flores", respondeu, estendendo o buquê. "Achei que hoje precisava de algo que fosse tão simples e bonito quanto você." Ela aceitou as margaridas, tentando não deixar o sorriso crescer demais. "Cuidado, Daniel, você está ficando bom nisso." "Ficando?" Ele se sentou de frente para ela. "Eu nasci bom nisso, você que só percebeu agora." Lara rolou os olhos, mas não conseguiu disfarçar a expressão divertida. Era assim agora. Ele ainda provocava, mas havia um fundo de carinho em cada palavra, e isso fazia toda a diferença. Conversaram sobre o dia, sobre uma reunião complicada que ela tivera no trabalho e sobre um projeto novo que ele estava tocando. Entre goles de café e risadas, a tensão que existia nos primeiros encontros tinha dado lugar a uma leveza que, para ambos, era quase novidade. Mas, como sempre, ele não conseguia deixar de testar os limites. "Sabe, eu estava pensando..." começou ele, inclinando-se para a frente. "Acho que está na hora de oficializarmos isso." Ela franziu o senho. "Oficializar o que exatamente?" "Nós." Ele sorriu, apoiando o queixo na mão. "Você e eu. Sem cláusulas escondidas. Sem esse, vamos ver no que dá." Lara ficou em silêncio por um instante, estudando-o. "E se eu disser que ainda gosto de ter uma margem de segurança?" Daniel arqueou uma sobrancelha desafiador. "Então vou passar cada dia tentando diminuir essa margem até não sobrar nada." Ela riu, balançando a cabeça. "Você não sabe quando parar, não é?" "Não quando se trata de você", respondeu sério, quebrando por um instante o clima descontraído. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era como se por alguns segundos os dois estivessem apenas absorvendo o peso das próprias escolhas. Lara sabia que ainda tinha dúvidas, que algumas inseguranças não desaparecem em 2 meses, mas também sabia que ele vinha cumprindo o que prometeu. Não havia mais espaço para jogos ou provocações que machucavam. "Certo", disse ela finalmente. "Vamos oficializar." O sorriso dele foi imediato e, sem hesitar, estendeu a mão por cima da mesa. Lara colocou a sua ali, e ele a segurou com firmeza, como se fizesse um pacto silencioso. Quando saíram do café, a noite já se anunciava. O ar estava frio, mas não o suficiente para apressar os passos. Daniel passou o braço pelos ombros dela enquanto caminhavam, e ela, sem perceber, se encostou nele. "Sabe", disse Lara, olhando para frente, "se alguém tivesse me dito no colégio que eu acabaria namorando você, eu teria rido até perder o fôlego." "E eu teria dito que era questão de tempo", provocou ele. Ela riu, balançando a cabeça. "Arrogante." "Realista", corrigiu, inclinando-se para beijar sua têmpora. Continuaram andando, misturados ao fluxo da cidade. O passado ainda existia, com todas as memórias e rivalidades, mas agora era apenas parte da história. O que importava era o presente, e a certeza silenciosa de que juntos ainda tinham muitos capítulos para escrever. Às vezes, o amor não chega com promessas perfeitas nem com gestos grandiosos. Ele se insinua nos pequenos detalhes, no jeito como alguém segura sua mão como se não quisesse soltá-la, no olhar que permanece mesmo quando as palavras falham, na disposição de ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Lara e Daniel descobriram que, para reescrever uma história,
Não é preciso apagar o passado, mas sim usá-lo como lembrete de que o presente pode ser diferente. E no fim, entenderam que amar não é encontrar alguém que nunca erra, mas alguém que escolhe tentar outra vez todos os dias. Entre sorrisos e provocações, entre certezas e dúvidas, eles aprenderam que a verdadeira vitória não estava em vencer um ao outro, mas em caminhar lado a lado. Porque quando o sentimento é real, cada passo juntos é uma promessa silenciosa de que o melhor ainda está por vir. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.